Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Como sempre, trazendo uma porção da palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Hoje, damos continuidade à nossa série de estudos nas cartas do apóstolo Paulo, ou nas epístolas paulinas. Quero falar dessa vez agora sobre a carta aos Romanos. Tá? O texto central, chave, talvez o mais conhecido e está entre um dos mais belos dessa carta, é Romanos 8:1, que diz: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Bom, vamos conhecer um pouquinho essa carta. O primeiro detalhe da carta aos Romanos é que ela é basicamente um curso discipulado. Essa carta ela traça, melhor dizendo, o caminho saindo da vida de pecado, passando pela graça de Deus, recebendo a salvação e vivendo firme com Deus. Isso é um curso discipulado maravilhoso. Nós sabemos que, infelizmente, muitos líderes ignoram a importância dessa carta, não transmitindo seus ensinamentos para a sua congregação. E é tão fácil saber isso que basta perguntar: quando foi a última vez que você ouviu na sua igreja um estudo, um ensinamento sobre a carta aos Romanos? Bom, mas vamos conhecê-la agora de fato, tá? O primeiro detalhe é que Paulo ainda não tinha passado em Roma quando ele escreveu e enviou essa carta. Nós podemos ver isso claramente em Romanos 1:13. Portanto, Paulo não fundou a igreja em Roma, mas nós sabemos que em Corinto ele conheceu alguns irmãos que moravam lá, né, que vieram de lá. Entre eles, um casal se destaca, Áquila e Priscila. Veja depois Atos 18, versos 1 e 2. E Áquila e Priscila, no futuro, se tornam um casal de pastores em Roma. Nós vemos isso em Romanos 16, versos 3 ao 5. Tá? Mas em Roma, nós também vemos, no capítulo 16 da carta, que existiam várias congregações. Na carta aos Romanos, Paulo manda saudações a pelo menos 4 congregações, que são igrejas que se reúnem nas casas. Então você vai ver isso no capítulo 16 de Romanos, nos versos 5, 10, 11, 13 e 14. Ok? Agora, um detalhe importante, né? Antes que você pense que eram igrejas de 10 pessoas reunidas em uma casinha, como se fosse célula, tá? Devemos lembrar que esses cristãos são, na maioria, judeus e que os judeus mais ricos tinham salões de festa em suas casas. Por isso, a igreja não se reunia em uma sala ou em uma cozinha apertada. Não, mas ela se reunia em salões espaçosos. Então, por mais que se diga que se reunia nas casas, tinha um local apropriado. Tá? Os judeus, eles se espalharam pelo mundo, desde a queda de Samaria, a queda de Jerusalém no Antigo Testamento. Você confere em 2 Reis, capítulo 17 e capítulo 25. E eles entenderam o castigo de Deus e, mesmo em terras distantes, os judeus continuaram seguindo a lei de Moisés. Então, daí que surgem as sinagogas. Mas surgem também os salões de festa, porque na lei de Moisés existem muitos rituais, muitas liturgias. Então, os judeus construíam salões de festas para facilitar a realização desses rituais e liturgias, seguindo assim a lei de Moisés. Tá? Inclusive, a última ceia foi realizada em um desses salões. Veja Marcos 14:15 e Lucas 22:12, onde também nós sabemos que a igreja estava reunida nesse mesmo cenáculo quando o Pentecostes desceu. Bom, a carta aos Romanos não foi escrita pelas mãos de Paulo, mas ditada por ele.
tá? Enquanto que um cooperador chamado Tércio escrevia o que Paulo falava, né? Romanos 16, versos 21 e 22. E isso é natural de se compreender, porque nos dias de Paulo, naquele tempo, não era fácil pensar e escrever. Escrever demorava muito mais do que hoje, né? Hoje é muito rápido para escrever, mas no tempo de Paulo, quando você pensava, até você escrever o que você pensou, você já perdeu o raciocínio do que você vai falar em seguida. Então era mais fácil, rápido, claro, alguém escrever para você. E existia outro motivo para que alguém escrevesse para Paulo, que é o caso de Paulo ter uma enfermidade na vista, né? Provavelmente ele não enxergava muito bem. Isso nós veremos quando estudarmos a carta aos Gálatas, tá bom? Nós sabemos que a carta aos Romanos ela foi levada até os irmãos em Roma, até as igrejas em Roma, por uma cooperadora chamada Febe, uma irmã chamada Febe. Veja Romanos 16, 1 e 2. Tá? E como Paulo não havia passado ainda em Roma, ele resolve então pregar o evangelho completo através dessa carta. Você quer conhecer o evangelho de Cristo completo em todos os detalhes, leia a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E é até compreensível, né? Já que ele ainda não passou em Roma para pregar, por que não escrever toda a pregação do evangelho em uma carta? E é isso que ele faz. E é por isso que a carta aos Romanos é também chamada carta missionária, porque nela Paulo se dedica a explicar todo o processo da salvação, começando pela famosa declaração que diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. E é importante lembrar e saber que quando ele fala de grego, está falando do gentio, tá bom? Primeiro do judeu e também do grego. O grego aqui é o gentio, ou os gentios. Então, primeiro do judeu e também do gentio, ok? A partir dessa declaração de Romanos 1,16, Paulo constrói os seus argumentos explicando o que é o evangelho, por que ele é o poder de Deus e como nós somos salvos por esse poderoso evangelho. Mas ele começa falando dos altos níveis de pecado, ensinando algo importantíssimo, que é: aqueles que mergulharam nas profundezas do pecado, rejeitando totalmente a Deus, foram igualmente rejeitados por Deus. Isso está em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 32. Tá? Então, Paulo quer mostrar que o primeiro passo para receber a salvação inclui aceitar a existência de Deus. Não dá para você receber a salvação sem primeiro você aceitar que Deus existe. Ou seja, aqueles que rejeitam Deus estão negligenciando, como se Deus não existisse. Então eu preciso partir do ponto que Deus existe. É interessante que o autor aos Hebreus concorda com isso, quando ele fala no capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Tá? Então, quando Paulo mostra isso, significa não ultrapassar os limites da natureza da criação de Deus por livre e espontânea vontade, porque senão o resultado será esse. Romanos 1, 28. Ele diz assim: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Bom, a partir do capítulo 2, tá? Capítulo 2 e 3 da carta aos Romanos, Paulo ele explica que todos necessitam da salvação e que o judeu não está salvo automaticamente, pelo contrário, o judeu também precisa receber a salvação. A conclusão de Paulo sobre esse assunto você vê em Romanos 3:23, quando ele diz assim: porque todos. Esse todos inclui judeus e gentios, porque é disso que ele está falando. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
E agora que ele já convenceu o seu público, né, que tanto judeus como gentios precisam ser salvos por Jesus, então ele entra no capítulo 4 para começar a explicar a fé que nos leva à salvação. E para mostrar que não é qualquer tipo de fé que conduz à salvação, mas somente a fé que é igual à de Abraão, ele usa o exemplo do próprio Abraão e começa a explicar, né, as escrituras através da história de Abraão. E aí ele vai nos mostrar, né, por que Abraão é o pai da fé. É porque ele é o nosso modelo de fé, porque nós devemos imitar a fé de Abraão para alcançar a salvação. E Paulo explica isso brilhantemente no capítulo 4, usando somente o Antigo Testamento, já que o Novo ainda estava em formação, né? Deixando claro que salvação não é por obras, mas a salvação é por fé. Aliás, uma nota, nunca existiu em lugar nenhum na Bíblia salvação por obras. Bom, o leitor, ele pode perguntar, né? O leitor da carta, eu tenho fé, mas não sei como isso me salva. Então Paulo ele responde no capítulo 5, explicando como que acontece a justificação pela fé. E ele faz uma ilustração maravilhosa entre Adão e Cristo. E você pode conferir os textos chaves Romanos 5, versos 19 e 20. Então, talvez o leitor faça uma nova pergunta, mas qual é a vantagem dessa justificação pela fé? E Paulo responde isso no capítulo 6, mostrando que agora estamos livres do pecado, isto é, livres da condenação do pecado. E ele continua nesse raciocínio no capítulo 7, mostrando que não servimos ao pecado, isto é, não vivemos pelo pecado ou para o pecado, como fazem os ímpios, porque o ímpio é movido pelos seus desejos pecaminosos, mas nós agora somos movidos pela vontade de Deus. Aleluia! E no capítulo 8, Paulo mostra como é, então, essa nova vida com Deus agora. Movidos pela vontade de Deus, que é comunicada a nós pelo Espírito Santo e livres de toda condenação, porque Jesus já foi condenado por nós. E com toda essa bênção, essa nova vida maravilhosa, talvez o leitor da carta aos Romanos pergunte, né? Mas como é possível que muitos judeus que conhecem toda a lei de Moisés não acreditem que Jesus é o Messias? Como é possível que eles não percebam isso nas Escrituras? Afinal, os judeus eles estudam as Escrituras para encontrar a vida eterna, não é verdade? Jesus falou isso no Evangelho de João 5,39, diz assim, vocês estudam as Escrituras porque procurais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Em outras palavras, como que o judeu não percebe que Jesus está em todo o Antigo Testamento? Então, para sanar essa dúvida, entra o capítulo 9, onde Paulo começa a explicar o motivo de muitos judeus ainda não acreditarem em Jesus. E os argumentos de Paulo no capítulo 9 são para defender a Deus e não os judeus. Claro que Deus não precisa de defesa, mas Paulo está preocupado com a fé dos irmãos, então ele está explicando que Deus não foi injusto nem leviano e não rejeitou Israel propositalmente para dar oportunidade aos gentios. Tá? E essa defesa é importante para que os irmãos em Roma não comecem a pensar que Deus agiu mal para com Israel, porque senão isso daí diminuiria a fé deles, já que a maioria dos crentes até aquele momento eram judeus. Então Paulo, ele participa do mesmo sentimento que eles, quando ele diz em Romanos 9, versos 2 e 3. Ele diz assim, eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por quê? Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos. Que irmãos? Os judeus, que são meus parentes segundo a carne. Ele diz. Então, o capítulo 10 entra em cena mostrando que ainda há esperança, que Israel ainda será salvo. É aqui que Paulo explica com muita classe e objetividade como é fácil receber a salvação apenas confessando Romanos 10, 9. Já que o judeu conhece toda a lei, será fácil se converter a Cristo quando finalmente seus olhos forem abertos.
Por isso Paulo diz que é necessário continuar pregando, explicando o evangelho, e ele faz isso através de perguntas, né? Ele fala assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Isso está em Romanos 10, versos 14 e 15. Sendo assim, agora o capítulo 11 começa falando da esperança da salvação de Israel e a advertência de que nós, os gentios, também podemos ser cortados se não valorizarmos o que temos. Romanos 11, verso 1 e 21. E finalmente Paulo dá recomendações, faz apelos e rogos sobre como os irmãos devem viver, isso nos capítulos 12 e 13. E no 14 ele trata de um problema que existia na igreja entre os irmãos fracos e fortes. Tá? E no 15 ele faz considerações, fala de seus planos, e no 16 ele saúda os irmãos. Tá? Então, para você que deseja aprender muito mais sobre as cartas paulinas, eu te convido, venha estudar com a gente no Clube de Pregadores. Acesse clubedepregadores.com.br. Amém? Então esse estudo fica por aqui. Você que gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e participa aqui nos comentários com os demais irmãos. Amém? Então eu te vejo no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a Epístola aos Coríntios, a primeira Epístola aos Coríntios. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.